Olá, como vai? Bem-vindo. Neste tutorial, eu vou falar a respeito aqui de um modificador e, como já sabemos, ao falarmos de modificadores, estamos falando daqueles scripts que já vêm pré-configurados aqui no programa que vão nos permitir fazer algumas modificações legais aqui junto a um objeto selecionado aqui na cena. Modificadores podem ser adicionados quando nós clicamos nesse ícone aqui, ó, em forma de uma chave inglesa. Clicando nele, aí vamos ter a possibilidade de clicar em Add Modifier e vamos ter aqui uma relação dividido por colunas aqui, exemplo do Modify, Generate, Deform e o Simulate. O Decimate ele se encontra aqui na coluna Generate, vocês vão ver que ele está aqui. Antes de aplicá-lo, vamos entender aqui como é o uso do mesmo. Nós temos um objeto aqui cúbico. Se nós olharmos pela visão no modo aramado, veja que o objeto cúbico é um objeto poligonal e é um objeto bem básico, porque ele é formado por poucas vértices, arestas e faces. Isso facilita aqui a leveza durante o nosso processo de animação. Porém, quanto mais faces, arestas e vértices o objeto tiver, mais processamento o núcleo do equipamento terá para fazer aqui a animação do objeto. Exemplo, se eu entrar aqui no modo Edit Merge e subdividir a malha desse objeto, vou vir aqui na lateral esquerda, clicar em Subdivide e aqui embaixo em Number of Cuts eu vou deixar aqui um valor de 30. Veja que para eu aproximar o objeto, vocês vão conseguir perceber as subdivisões que eu apliquei na malha do mesmo. Esse objeto, na verdade, ele terá uma afinação durante a nossa visibilidade no processo de animação. Mas, consequentemente, esse objeto ele será pesado durante o processo da animação. Imagine que a gente tem uma diversidade de objetos aqui com essas subdivisões e temos que fazer uma animação dentro de um projeto. Então o equipamento começa a trabalhar de uma forma muito lenta. É para isso aí que nós temos esse modificador, Decimate, que vai nos ajudar na diminuição dessa quantidade de vértices e faces que compõem esse objeto. Vamos lá entender como. Eu vou utilizar aqui a visibilidade pelo modo Wireframe, utilizando o modo objeto. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu tenho um ícone aqui em forma de um cubo, que é o ícone chamado Object. E o Object aqui é o que nós selecionamos, nesse caso o cubo. Veja que aqui embaixo eu tenho uma guia chamada Display. Nela nós temos, olha, como clicar aqui em Wireframe e temos como clicar em Draw All Edges. Vocês vão ver que aqui no modo objeto eu tenho como, através desse ícone, fazer com que o objeto seja visibilizado aqui na sua subdivisão. Da mesma forma como eu vejo lá no Edit Mode. Então isso facilita muito, tá? Vamos então entender aqui o uso do modificador. Veja que com o objeto aqui com muitas divisões e pesado no processo de animação, eu tenho como, se quiser, diminuir essa quantidade de vértices e faces que compõem o mesmo. Porque essas subdivisões que eu apliquei, tem aqui ó, a quantidade determinada nesse campo aqui na janela superior. Vocês vão ver que a quantidade de vértices aqui são 5.768 vértices. E a quantidade de faces, 5.766. Aí é que entra o Decimate para facilitar a nossa vida. Clicando no ícone de modificadores, com ele selecionado, eu dou um clique aqui e utilizo o que nós chamamos de Decimate. Nós temos aqui três opções para trabalhar o Decimate: o Collapse, o Subdivide e o Plana. Eu vou fixar aqui minha atenção para o Collapse, que é o que eu mais vou usar aqui durante os processos. Nesse campo Radius, que significa o raio, nós temos como fazer a diminuição dessas vértices que compõem esse objeto, mantendo a forma do mesmo. Então, encostando o cursor nesse slider, lembrando a vocês que os sliders são esses deslizadores com valores dos quais nós podemos encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado, podemos arrastar para a direita ou para a esquerda. Veja que a quantidade de vértices e arestas que existiam naquele elemento cúbico do qual eu subdividi começa a diminuir e vão apresentando formas poligonais subdivididas e, consequentemente, se vocês olharem aqui para cima, vejam que o número de faces e vértices que o objeto tem agora é menor do que aquela inicial que nós utilizamos. Antes eu tinha 5.700 e poucas vértices, eu agora só tenho 664. Eu tinha 5.700 e poucas faces, eu agora tenho 1.243. E aqui eu posso ainda diminuindo até tal ponto que eu tenha, por exemplo, aqui 323 vértices contra 623 faces. Se notarmos, nós temos o objeto aqui ó, cúbico, com a mesma forma,
com uma quantidade menor de polígonos formando o mesmo, e com isso vai facilitar a leveza durante o processo de animação do objeto durante um projeto de animação que a gente esteja desenvolvendo aqui. Isso é muito bom para quem utiliza aí a lógica de games, que quer fazer games. Quanto menor o número de polígonos que compõem o objeto, menos peso os objetos terão durante a cena e a animação. Utilizando esse modificador Decimate, nós teremos como facilitar um pouco esse trabalho. Espero que vocês tenham entendido aí o uso do modificador e que possam aplicá-los aí nos seus projetos, ok?